as dívidas dos setores privados. Agora viemos ver a terceira etapa. O problema é que este Estado, que ofereceu os recursos milionários, agora, pelos elos mais fracos, começou na Grécia, depois para a Irlanda, e a bola da vez é Portugal e Espanha, provavelmente Espanha antes de Portugal, são estados que estão na beira da moratória, como o Brasil e a Argentina estiveram ao longo de quase 15 anos, de 78 até 93, que é o período que tanto nós como os nossos irmãos tivemos moedas que se evaporavam nas nossas mãos. Era enxugar gelo com as mãos. Uma superinflação e, em algum momento, hiperinflação. Por que eu faço esta observação? Faço esta observação porque eu quero vos chamar a atenção para onde é que vamos. Qual é a dinâmica dos acontecimentos? A dinâmica dos acontecimentos não é que a economia brasileira continua a crescer em 2011, em 2012, em 2013, como ela cresceu em 2010. Não é assim. A dinâmica dos acontecimentos é que o peso da crise mundial atinge também o Brasil. Isto, evidentemente, terá consequências para o funcionalismo público. Adivinhem quem são os primeiros na linha de tiro? Na Grécia, na França, na Espanha, na Irlanda. Quem são os primeiros? Bom, na Inglaterra, 500 mil demissões no serviço público. Na Inglaterra. À la British. So cool, so elegant. 500 mil, meio milhão de demissões, não é pouca coisa. Acham pouco? Sabem qual é a segunda decisão? Sabem por que os estudantes invadiram a sede do Partido Conservador? Ali ao lado do Westminster, é a City. É a City. Era o sonho de Hitler invadir a City. Quem invadiu a City foram 50 mil estudantes furiosos que tomaram o prédio onde é a sede do Partido Conservador, que é o partido de governo neste momento de David Cameron, e quase que queimaram o prédio. Sabem por quê? Porque a mensalidade nas universidades públicas britânicas, não há universidades que não se paguem na Inglaterra, todas são pagas, estavam em média, Manuel, a 3 mil libras por ano. Aumentou o governo para 9 mil libras por ano. De 3 mil para 9 mil libras. É um sistema de crédito educativo que o aluno, depois de formado, aquela solução escandinava, tem um intervalo de até 10 anos para poder pagar a dívida. O problema é que as dívidas são, com juros, completamente impagáveis. Já eram muito difíceis de serem pagas quando as mensalidades estavam a 3 mil libras, considerando qual é hoje o salário médio da Inglaterra. O salário médio da Inglaterra é o mais alto do mundo, não sei se sabiam. O salário mínimo inglês é o mais alto do mundo, são 1.000 libras esterlinas. O salário médio na Inglaterra são 1.400 libras esterlinas. É o salário médio mais alto do mundo. Com este salário médio, não é possível pagar o empréstimo do crédito educativo. Quando era 3 mil libras por ano, agora são 9 mil libras por ano. As universidades inglesas, preparem-se, só começaram a se movimentar. Portanto, este processo, que é que o Estado tem que fazer o ajuste para pagar as suas dívidas públicas, entra numa etapa dramática e vai atingir o Brasil. E por que dramática? Porque o nome do negócio é valorização do capital. That's the name of the business. The business is money. O nome do negócio é o dinheiro. Valorização. E há duas formas de valorização. Ou a valorização do capital se dá na atividade produtiva, e para isso é preciso reduzir custos e, portanto, conter as pressões altistas do salário médio, reduzir carga fiscal para ganhar competitividade e, portanto, escala e poder disputar no mercado mundial. Então é preciso que o Estado cobre menos impostos, que os salários sejam reprimidos e, portanto, que a organização sindical seja, se não suprimida, neutralizada. E os sindicatos têm que ser, portanto, amordaçados. Segunda hipótese, a valorização se dá na esfera financeira através do crédito. Chamava-se antigamente isso, agora saiu de moda, mas eu gosto da palavra, então vou usá-la com vocês, usura. O crédito é basicamente a valorização de capital a juros. O problema é que houve uma transformação histórica e esqueceram de dizer ao distinto público. Qual foi a transformação histórica? É que agora o capital a juros não é mais só capital a juros. Ele gerou uma gigantesca massa de capitais, que são capitais fictícios. Que são capitais que já não se valorizam a juros de crédito, que é diferente. Funciona da seguinte maneira: construiu-se um castelo financeiro. Esse castelo financeiro, as primeiras pedrinhas vieram lá atrás em 1970, quando o Nixon acabou com a convertibilidade fixa do dólar com ouro, que significava que havia um preço fixo para o ouro.
em dólares norte-americanos. E que o Tesouro dos Estados Unidos mantinha um lastro em ouro, garantindo a convertibilidade da sua base monetária. Isto tinha encarecido enormemente os custos de produção dentro dos Estados Unidos e tinha aumentado muito o custo do próprio dinheiro nos Estados Unidos, num período em que o Japão e a Alemanha tinham níveis de produtividade muito mais altos, muitíssimos mais altos que as norte-americanas, porque o dinheiro era mais barato e, sobretudo, porque os custos produtivos eram mais baratos, os salários eram mais baratos. E as condições de trabalho eram imensamente piores que as norte-americanas. Nixon acabou com isso. E, a partir daí, surgiu o que se chama mercados futuros e securitização e um conjunto de papéis que nós podemos colocar todos numa mesma bolsa e denominá-los de derivativos. Derivativos significa que a valorização desse papel é derivada de um outro papel, que, por sua vez, é derivada de um outro papel e, por outro lado, é derivada de outro papel. O nome é muito direto, deriva, é derivativo. Esta montanha de dinheiro, e olha, é uma montanha tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou dizer para vocês o tamanho dela, mas é preciso um certo esforço de imaginação para realmente dimensionarmos. Os números do BIS, Banco de Compensações Internacionais, que fica em Basileia, que é uma espécie de banco central de banco central, é a retaguarda da retaguarda, é o último cofre, não tem outro depois do BIS. Funciona na Suíça. Os números oficiais do BIS são os seguintes. Estimativa do BIS. O PIB mundial de 2010 deve chegar a alguma coisa em torno de 63 trilhões de dólares norte-americanos. O volume de capitais que estão aplicados em derivativos é estimado, é aproximado, está protegido pelo sigilo fiscal, mas o BIS considera que essa massa de dinheiro é aproximadamente de 600 trilhões de dólares, ou seja, 10 PIBs. 10 PIBs mundiais. Existe um volume de dinheiro no mundo que ainda não foi destruído, que a crise de 2008 a 2010 não destruiu e que está em busca de valorização, meus queridos. É papel em busca de valorização. Como se garante esta valorização? Quem garante essa valorização, em última análise, são os papéis dos Estados. Como é que os Estados pagam as suas dívidas públicas? Com o dinheiro que recolhe dos impostos. Quem recolhe os impostos? Ok, bem-vindos ao vosso planeta. Vocês recolhem, ajudam o Estado a garantir que haja os recursos, para que haja um orçamento do Estado, para que o Estado possa pagar, realizar superávit primário e fazer a rolagem das suas dívidas. O que todos os governadores estão chiando? Acabaram de ser eleitos, estão chiando dizendo: queremos a renovação dos contratos de rolagem das dívidas que foram securitizados com a União em 1993. O problema é que, desde 93, nunca se pagou tanto para a União, para a rolagem das dívidas dos municípios e dos estados, e o que aconteceu com o estoque da dívida? Deveria ter diminuído. Pagaram tanto, passaram mais de 15 anos pagados, não acabou a dívida? Não, não acabou. Quando não ficou igual? Aumentou. Sensacional. É um sistema fabuloso. Então, que consequências terá para o funcionalismo público? Em todas as esferas. 2011 é um ano de pacote de maldades e de ajustes. E os ataques vão ser duros. Eu vou me sintetizar naqueles sobre os quais não tenho muitas dúvidas. Há coisas que são, evidentemente, ainda projeções, explorações. Depende da política. Nenhum dos governantes, nem a Dilma, nenhum dos governadores eleitos é suicida. Nenhum deles quer incendiar o país. Não quer ver o Brasil se transformar no que virou a Grécia, ou a França, ou agora a Irlanda, ou Portugal, que viveu há uma semana atrás, menos de uma semana atrás, a maior greve geral depois da queda da ditadura. Muito menos do que foi a Argentina em 2001. Ai de nós. Porque lembrem-se que na Argentina, Cristina estava me comentando, era testemunha, estava por lá em Buenos Aires na época, sabe da situação. A maioria dos políticos não podia ir comprar pão na padaria. Não podia sair de casa para ir levar os filhos na escola. Ai deles se tomassem um avião que fosse um avião comercial, porque a humilhação era em público. Alguns tentavam sair para almoçar e jantar fora. Depois perguntem a Cristina o que é o scratch. É um esporte no qual os argentinos são imbatíveis, que é a humilhação pública de líderes políticos que se desmoralizaram quando estavam no poder. Então, por onde vêm os ataques? Primeiro, o ataque central, reforma da Previdência. Outra,
Sim. Por quê? Porque no Brasil há um sistema dual de aposentadorias. E há, evidentemente, um ressentimento que o governo pode explorar, que é jogar um segmento do mundo assalariado contra os outros, especialmente o que é uma especialidade de todos os governos depois de 1990 com Collor iniciou, jogar os trabalhadores da iniciativa privada contra o funcionalismo público, que é o tipo de ressentimento que se apoia numa outra base histórica e social, que é que a maioria do funcionalismo público tem escolaridade muito mais alta e a maioria dos trabalhadores da iniciativa privada tem escolaridade média muito mais baixa. E, portanto, se apoia numa outra herança terrível do atraso brasileiro, que é a fobia contra o mundo da cultura, a fobia contra o mundo da norma culta, a fobia contra o mundo dos que estudaram, a fobia contra o mundo da lei, a fobia contra o mundo, usando as palavras do Robertoni, também é uma certa fobia e resistência contra o mundo da vida, digamos, civilizada, que existe na sociedade brasileira. Porque para uma grande maioria de analfabetos e analfabetos funcionais, o noticiário não faz muito sentido. O próprio noticiário não faz muito sentido. E vocês me perguntariam... Sim, já percebi. Estou olhando aqui. Vocês me perguntariam... E como esta nova realidade, a unificação de um sistema previdenciário, em que não haverá mais o direito para os que entrarão nas carreiras de terem, ao final de 35 ou de 40 anos de trabalho, porque também vão querer aumentar, evidentemente, o tempo de contribuição e a idade. A Fórmula 95 já foi destruída em boa parte da Europa, é a Fórmula 105, são 10 anos a mais. Nós temos ainda a Fórmula 95, ou seja, é preciso unir... Na verdade, nós temos uma fórmula que é híbrida, porque nós também temos uma outra, a jabuticaba brasileira, que é a aposentadoria diferenciada de homens e de mulheres. Então, isso também é parte da agenda em discussão. Mas não creio que vá ser por aí que o governo vai mexer. Não vai mexer por aí. Vai mexer primeiro no tema da unificação dos dois sistemas de previdência. Fórmula 95 é quando... 85, 95... é quando, entre o tempo de idade e o tempo de contribuição, é preciso somar 95 para os homens, 90 para as mulheres. Não, 95 para os homens e 85 para as mulheres. A fórmula agora é 105 unificada. É preciso que entre o tempo de contribuição e o tempo mínimo de idade some 105. Então, estamos falando ou de 65 anos de idade e 40 de contribuição, ou 60 anos de idade e 45 de contribuição. E, eventualmente, quem quiser aposentar-se antes, agrava-se a política do fator previdenciário, que é a política do desconto. Quanto mais cedo, maior o desconto sobre o que seria o valor do benefício ao final. Este tipo de reforma, o governo vai se enfrentar fundamentalmente com o setor público e vai ser, digamos, essa luta, meus queridos, vai ser a mãe de todas as lutas. Essa é a mãe de todas as lutas, ou seja, se passar esta reforma da Previdência, tal como nós entendemos o funcionalismo público, como foi construído no Brasil nos últimos meio século, acabou. Por que o governo pode fazer isso? Sem que tenha graves consequências, porque houve mudanças estruturais na sociedade brasileira. Ele não tem mais que fazer uma disputa com a faca na boca e a pistola no cinto com o setor privado para recrutar os quadros mais capazes para o setor público. Já existe uma massa crítica que não é muito grande, mas é suficiente na população urbana e, sobretudo, nos setores médios urbanos para oferecer quadros tanto para o setor público quanto para o setor privado. E, portanto, o governo não precisa mais de ter um bombom, que era mais do que um bombom, era uma senhora sobremesa, para atrair para os concursos públicos os quadros mais capazes da sociedade brasileira. Ele foi muito beneficiado, vocês sabem também, nos últimos 40, 50 anos, porque a sociedade brasileira mudou do ponto de vista objetivo muito mais rápido do que do ponto de vista subjetivo. E uma das transformações fundamentais, evidentemente, é o papel da maternidade na sociedade urbana. Em sociedades pré-capitalistas e pré-urbanas e pré-industriais, a maternidade é o projeto de vida das mulheres. Numa sociedade urbana industrializada, as pressões sobre as famílias são tais, com a queda do salário médio dos homens, que não é mais possível as mulheres terem, porque como projeto de vida somente a maternidade.
Então, o sistema da previdência social era uma compensação subjetiva que atraía entre a população feminina com alta escolaridade a carreira pública em relação ao setor privado pela estabilidade, pela segurança, que permitia uma combinação parcial. Para fazer esta reforma, entretanto, há um obstáculo. Qual é o obstáculo? O obstáculo são os sindicatos do setor público. Como é que o governo fez a outra reforma? Aquela que manteve, vocês sabem, o desconto da contribuição sobre os funcionários públicos depois de aposentados. Ele ganhou o silêncio das centrais sindicais. Então, quando nós falamos de autonomia sindical, o meu gentil apresentador comentou o tema da autonomia sindical. Quando nós falamos da autonomia do movimento sindical, em geral, a interpretação que é feita, e que é parte da verdade, é que ocorreu no movimento sindical uma partidarização e que a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que era a central sindical mais ativa do país, com a eleição do governo Lula, se transformou numa central sindical oficial porque ela se partidarizou. Isto é verdadeiro, é parte do fenômeno, mas a conclusão conceitual não é verdadeira. O drama do movimento sindical brasileiro, na forma, é a partidarização, mas é somente na forma. A essência, embora também esteja partidarizado, mas não é a forma, não é a essência. A essência do processo é que este Estado, que tem sido construído para estabilizar o regime democrático a partir do colégio eleitoral de 85, ou seja, sobre o impacto do maior terremoto político que a sociedade brasileira já teve e que assustou seriamente a Avenida Paulista, que foi as diretas, em 84. Este Estado que está se construindo, ele não pode tolerar sindicalismo livre, independente e autônomo no Brasil. Ele não pode tolerar isso. Então, como funciona a relação do Estado com os sindicatos? Ao longo desses 25 anos, o que os diferentes governos fizeram, primeiro Sarney, depois Collor, depois Fernando Henrique, o breve intervalo de Itamar e, finalmente, o governo Lula, foi cooptar os sindicatos. E creio, Robertoni, que seria difícil fazer uma comparação equilibrada com o período Vargas. A rigor, o movimento sindical nunca ganhou tanto dinheiro do governo como ganhou nesses últimos 25 anos, em particular nos últimos 8 anos. E por isso não nos deveria surpreender que sindicatos muito mais ricos, muito mais poderosos e imensamente burocratizados. E olha, eu estou sendo polido porque eu estou dizendo imensamente. Imensamente não descreve as relações pornográficas quase, sexo explícito, eu ia dizer sexo aberrante, né? Tipo bordel do Luxemburgo, né? Aberrações. Não, mas vamos deixar por menos, pornografia. São as relações que o Estado mantém com os sindicatos e os sindicatos mantêm com o Estado. Em inúmeros sindicatos, é muito raro o que acontece aqui, que há uma eleição, como vocês fizeram, uma renovação do corpo dirigente. Não. Manuel agora assume a próxima direção a partir deste congresso, ele era vice-presidente da direção anterior, mas isso é muito raro. A maioria dos presidentes dos sindicatos não querem deixar de ser presidentes dos sindicatos. Como a maioria dos deputados federais acham que é normal serem reeleitos 4, 8, 12, 16, 20, 24 anos depois, e depois ainda tem orgulho, não, fui deputado federal, por quanto tempo? 28 anos. E depois deixa o filho, claro, Cristina, obrigado, a tragédia é pior. Depois se transformam em verdadeiras dinastias asiáticas, entendem? Como era a família do Gengis Khan, criam linhagens asiáticas que se perpetuam nos cargos públicos, como se não houvesse nenhum problema num regime republicano de permanência ininterrupta no poder. Isso tem imensas consequências, e é o meu último comentário, para a orientação dos sindicatos. Não me atrevi, como vocês observaram, a dizer nada do que os sindicatos devem fazer. Eu sou um historiador, eu sou um estudioso do passado. Não sei o que os sindicatos deveriam fazer, mas preciso, olhando para o passado, vos fazer um alerta. E nisso concordando com o Robertoni, que me antecedeu. A maioria dos funcionários públicos tem ilusões legalistas e legais imensas. Quais são estas ilusões? Eles têm a premissa, o pressuposto, trabalham com uma condição, que é que
o Estado brasileiro é realmente um Estado com divisão de poderes. E, portanto, que todos os governantes, sejam os presidentes, os governadores ou os prefeitos, estão sobre uma vigilância ou das câmaras municipais, ou das assembleias legislativas, ou do Congresso Nacional, ou pelo menos dos tribunais. E que, portanto, entre o judiciário, o legislativo e o Estado executivo, existe algum equilíbrio de poderes e há um certo pesos, um jogo de pesos e contrapesos que permite que, se nós exercermos pressão, os nossos direitos, estando inscritos na lei, serão respeitados. Bom, o que a história do Brasil sugere, não vou dizer o que vai acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer. Tomara que aconteça tudo de bom. Eu olho para 2011, não vim aqui para estragar o vosso final de congresso. Nós temos hoje, certamente, outro jantar mesopotâmico à nossa espera, né? E também estou entusiasmado. Não vou poder ir para o SPA com o Petrônica, amanhã eu dou aula às 9h30 em São Paulo, tem um avião às 6 da manhã, então eu vou sair daqui antes do sol nascer, eu imagino. Não quero, portanto, estragar as vossas expectativas, mas a história do Brasil, o que é que ela sugere? Ela sugere que esta independência de poderes é, fundamentalmente, uma restrição formal, totalmente formal. Que governos inverossímeis, e eu vou dizer inverossímeis, significa que realmente não dá para acreditar como existiram alguns dos governos da história do Brasil, puderam contar com a colaboração tanto dos tribunais quanto dos parlamentos. É muito difícil, qualquer governo, não é uma peculiaridade brasileira como a jabuticaba, não é uma peculiaridade brasileira. Qualquer governo no mundo contemporâneo, sem intensa luta social, consegue manter na sua órbita a maioria do legislativo e a maioria do judiciário. Tal é a pressão de inércia dos setores privilegiados da classe dominante sobre o Estado para manter a ordem. Então, é como se os governantes estivessem permanentemente numa relação com seus congressos nacionais, numa relação com os seus tribunais constitucionais, né, o STF no Brasil, permanentemente com o discurso dizendo: depois de mim é o dilúvio, depois de mim é a catástrofe, depois de mim é a barbárie, depois de mim é a invasão dos hunos. E, portanto, é preciso isto, e são medidas excepcionais, mas se não fizermos isso, é o colapso da vida civilizada. Isto começa de maneiras, às vezes, imperceptíveis. Inclusive com os tambores da televisão, tocando forte, para criar um clima na população do fecha os olhos, não quero ouvir, faça o que tem que ser feito. Por exemplo, o Morro do Alemão. Termino por onde eu comecei. É para respeitar a lei? Direitos? Convenção da OIT? 151? Direito de greve, de organização? Ótimo. Mas funciona assim? Então, podem me explicar, num país que teve uma ditadura militar de 1964 a 1985, pela primeira vez o governo autoriza o exército a entrar num bairro popular com armas de guerra de calibre altíssimo. E as Forças Armadas não estão nem no controle do comando da operação. E 3 dias depois, não sei se leram, eu li na imprensa, que os soldados das Forças Armadas depositaram numa delegacia de polícia R$100 mil apreendidos, que a Polícia Federal depositou numa delegacia de polícia R$75 mil apreendidos na manhã do domingo, e havia 800 soldados. Havia um número inferior de membros de policiais da Polícia Federal, e havia mais de 3.600 policiais civis e militares do Rio. Quanto foi depositado pelos policiais civis e militares do Rio? Me surpreendo. Vocês são otimistas. Ninguém comeu o risoto do almoço, ninguém está satisfeito. Depois daquele risoto, vocês têm que ter esperança na civilização. Me deem um número. Algum dinheirinho a Polícia Civil e a do Rio, que são as especializadas, devolveram para o Estado o dinheiro que foi apreendido. Quanto foi mesmo que eles devolveram, a Polícia Civil e Militar do Estado, da Operação Domingo? Nem R$1. A Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, com mais de 3.600 homens, invadiu o Complexo do Alemão e não devolveu um centavo para o cofre público. O Estado devolveu. A Polícia Federal devolveu, mas eles eram uma parcela minoritária na operação. A Polícia Civil e Militar do Rio não devolveu nada.
E vocês acham que é razoável acreditar que nestas condições a Polícia Civil, que no meio daquele momento, com o apoio criado pela TV Globo, criou tal apoio à Operação Militar, que uma parte da população do Rio não queria só ver a bandeira do Brasil lá em cima do Morro do Alemão, queria ver cadáveres. Aonde estão os cadáveres? Os troféus de guerra. Porque a população queria os troféus de guerra. Uma parte dela queria os troféus de guerra. Como isso vai sair nos livros do Brasil daqui a 30 ou 40 anos? Como um momento no qual funcionou o Estado de Direito ou como um momento no qual, diante da emergência da crise, o governo recém-eleito, o Lula, ele que foi preso pela própria ditadura, autorizou o exército a se meter dentro da favela para dar tiros. E daqui a um ano, quem garante que o exército não está completamente contagiado e contaminado pela corrupção do dinheiro do tráfico, como está a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio? Que, aliás, funciona através de milícias, e das 1000 favelas do Rio, controla 400. O narcotráfico controla 600. 400 são controladas por organizações paramilitares, clandestinas, chamadas milícias, com membros da Polícia Civil e da Polícia Militar. O que é totalmente ilegal, e é tão nocivo quanto o narcotráfico, e também vender drogas. Então, que garantias nós temos de que o Estado brasileiro vai respeitar a lei e as garantias constitucionais do funcionalismo público? Olhando para o passado, estar escrito na lei significa que o Congresso Nacional vai protestar contra o governo? O Congresso Nacional, vamos lembrar, quando Collor congelou a dívida interna e deu um trancaço bancário, que aconteceu raras vezes na história da civilização, que nem revoluções socialistas fizeram, qual foi mesmo a atitude do Congresso Nacional?